Olá! No ar, mais um episódio do Condomínio na Real. Nesta semana, Dr. Diego Bassi recebe o colega Dr. Paulo Henrique para falar sobre um tema fundamental: contratos condominiais. O tema desta semana no Alpha Channel News será os contratos condominiais. Quais são os contratos que requerem maior atenção por parte do condomínio quando da sua celebração? Inclusive, um contrato de um espaço como este, que são os helipontos nos condomínios. Mas vamos agora aqui direcionar o assunto para os contratos das terceirizadas nos condomínios. Hoje comigo aqui está o Paulo Henrique, mais conhecido como PH, um advogado contratualista que analisa massivamente contratos de condomínio e certamente vai contribuir conosco aqui. PH, muito obrigado pela sua participação. E o primeiro tópico já é a terceirizada. Por que a terceirizada? A terceirizada, os contratos, via de regra, representam mais de 60% aproximadamente daquilo que se arrecada para pagar no condomínio. Então já começa daí um ponto de atenção. E verificamos na prática algumas amarras em alguns contratos que depois os condomínios fica difícil de sair, sob pena aí de discutir a questão no judiciário e até mesmo às vezes pagando multas milionárias. Então, eu já peço a você uma indicação deste assunto, quais as cautelas que o condomínio deve tomar com relação a este assunto. PH? Legal. Doutor, a principal dica está relacionada ao prazo de duração desse contrato e à vinculação de uma multa em caso de resilição por parte do condomínio. É comum que as empresas terceirizadas tentem vincular este prazo tentem vincular uma multa caso o condomínio venha a resilir este tipo de contrato. Porém, a gente segue o entendimento de que, quando a gente fala de contrato de prestação de serviço, não há que se falar em aplicação de multa, salvo se ficar comprovado que a outra parte fez um investimento de grande monta ou se fez algum tipo de aplicação a pedido do próprio condomínio, como, por exemplo, a instalação de câmeras ou catracas, coisas do tipo que geram um certo investimento. Fora isso, o que a gente recomenda é que o condomínio possa, a qualquer momento, mediante, obviamente, ao cumprimento de um aviso prévio, fazer a resilição deste contrato. Porque o próprio aviso prévio, como um todo, ele já é o suficiente para que a empresa que foi contratada tenha um prazo aí para se readequar e realocar o pessoal e encerrar, assim, a relação jurídica. Bom, PH, superado esta questão da multa, do prazo, que acho que é a atenção principal, porque prestação de serviço, a gente só sabe se é boa ou ruim efetivamente experimentando. Então, esta vinculação pode inclusive trazer problemas para o próprio síndico, que não observa esse tipo de situação, podendo eventualmente até ser responsabilizado por assinar contratos com prazos e multas milionárias. Passando já para o segundo tópico, qual que é a segunda dica, na verdade, que você dá, que o condomínio tem que observar ao celebrar um contrato de prestação de serviços? Perfeito, doutor. Outra dica muito importante é que o condomínio se preocupe em vincular o pagamento dessas prestações à prestação de serviço, porque existem situações onde a empresa começa a apresentar falhas na prestação de serviço e o condomínio fica compelido a pagar as mensalidades ali mensalmente, a cada mês que ocorre, sem ter a prestação de serviço. Então, para a gente trazer uma segurança maior ao condomínio, a gente vincula por meio de cláusulas a retenção de valores no caso da falha na prestação de serviço e também acaba resguardando porque já é uma previsão legal. Perfeitamente. Chamando a atenção a este ponto, verificamos muitos contratos na prática que traz aquela situação e isso está umbilicalmente ligado a esta sua pergunta, a essa sua resposta, anterior, que é o fato de a empresa poder trocar o título aí no mercado sob o argumento que o contrato permite. É possível fazer esta trava no contrato? Perfeito, boa pergunta, doutor. Esse é um outro ponto muito crítico em contratos e eu peço até licença aqui para falar de um outro tipo de contrato de obra, onde você faz uma readequação de fachada, por exemplo, onde as empresas trabalham com o título que está ali previsto no contrato, ou seja, o valor que está ali no contrato, e eles repassam esses valores para empresas como factories. E aí o condomínio fica vinculado a pagar diretamente esses valores a uma factory. Qual é o risco? O risco está justamente na falha da prestação de serviço, pois se houver uma falha na prestação de serviço,
a relação com a factoring depende do cumprimento ou não da obrigação. Então o condomínio correria o risco aí de ter que pagar por algo que não está recebendo. Então o que a gente faz no contrato? Como que a gente vincula isso? A gente estabelece cláusulas no contrato onde fica condicionado que a venda desse valor ou a cessão desse valor pela empresa para uma empresa de factoring está condicionada à autorização prévia do condomínio de forma expressa. Com isso, o condomínio teria uma segurança maior e saberia também como que está a regra do jogo, né, doutor? Que é muito importante no contrato saber como é que está a regra do jogo. Perfeitamente. E fechando aqui o nosso bate-papo, PH, antes da celebração do contrato, né? Aqui a gente falou de cláusulas que são feijão com arroz, mas muitas vezes na prática a gente se depara com esse tipo de situação porque nós somos contratados justamente para debater essa situação. Então, a dica é preventivamente que um advogado condominialista / contratualista analise esse tipo de contrato. Então, voltando aqui, antes da celebração do contrato, PH, antes de começar ali discutir cláusulas ou não, o que você sugere ao condomínio? Outra questão muito importante é a gente trabalhar a questão de due diligence, que é o quê? Que significa são pesquisas prévias que são realizadas com base no CNPJ da empresa a respeito da saúde financeira e a respeito das regularidades com relação a, por exemplo, a certidões de pagamentos de débitos fiscais, débitos trabalhistas, coisas do tipo. Isso é muito importante porque você consegue ter um cenário 360, vamos dizer assim, da saúde financeira da empresa e das questões de problemas que já ocorreram. Por exemplo, uma falha na prestação de serviço, ou uma não entrega de uma obra, ou uma não entrega de uma prestação de serviço. Então a due diligence é muito importante. É aquele chamado cara crachá, né? Exatamente. Nós vamos verificar a situação para ponderar eventualmente para o condomínio para que ele tome a decisão se vai seguir ou não com aquela empresa. Inclusive a própria Jusesp, né, PH? Porque muitas vezes ali a gente vê o KNAI da empresa para uma situação, ela está prestando outro tipo de serviço. Né? Então eu acho que tem várias situações que podem ser trazidas de forma prévia, visando aí prevenir responsabilidade, bem como prover a conservação e ressalva de direitos do seu condomínio. Valeu, PH. Obrigado, doutor. Obrigada, doutores. E você aí de casa, tem alguma dúvida? Quer saber alguma coisa? Então envia pra gente no nosso WhatsApp 911 90 34 94 que o Dr. Diego irá responder